Olá, como está sua consciência? Sobre isso que será a nossa meditação. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida. Hebreus capítulo 13, versículo 18, diz assim: Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Glória a Deus. Não sabemos ao certo quem escreveu o livro de Hebreus. Algumas pessoas elas afirmam que é Paulo que escreveu. Outros teólogos afirmam que é Barnabé. E ainda há outros que têm uma inclinação para Apolo. Bom, nós não sabemos exatamente quem foi o escritor, mas sabemos que o Espírito Santo de Deus estava conduzindo essa pessoa que estava escrevendo o livro de Hebreus. Mas uma coisa é certa, nesse versículo que nós lemos, eles estavam precisando de oração, mas as suas consciências estavam limpas. Como está a sua consciência? Romanos capítulo 14, versículo 22, a parte B do versículo diz assim: Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Meu irmão e minha irmã, o fato de uma pessoa aprovar aquilo que ela está fazendo e ela achar que aquilo não é errado, então isso não quer dizer que Deus vai aprovar. Então por isso que esse versículo está dizendo: Feliz é o homem que não se condena naquilo que ele aprovou, ele mesmo aprovou. Temos liberdade para fazermos o que quisermos fazer. A liberdade é nossa, nós podemos fazer aquilo que nós queremos. Deus dá essa liberdade para o homem, mas olha o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Eu posso fazer qualquer coisa? Sim, eu posso. Vai edificar? Aí é que está a pergunta. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele poderia ter feito isso? Tanto que fez. Ele poderia. Era uma escolha dele. Era permitido que ele fizesse isso. Edificou a vida dele? Nada. De maneira alguma. Porque depois daquilo ele foi ao suicídio. Misericórdia. Diante da pergunta, como está sua consciência, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa resposta. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração do homem. Então, para nós respondermos a esta pergunta, como está a nossa consciência, nós precisamos tomar cuidado. Porque essa pergunta, ela tem a ver entre nós e Deus. E não simplesmente entre o homem e o homem. A pergunta que eu vou fazer agora, claro, eu vou me incluir nela. Porque diante dessa meditação eu preciso me incluir. Sempre me incluo na meditação que é da palavra de Deus. Então a pergunta fica assim: como está a nossa consciência diante das nossas palavras? Porque olha o que diz Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado.
pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Então, diante das palavras que nós temos proferido a cada dia, como que está a nossa consciência em relação às nossas palavras? Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Todos os seus atos religiosos não vai ter valor nenhum diante de Deus. Por isso, como que está a nossa consciência diante das nossas próprias palavras? Pois elas vão nos justificar e talvez elas vão nos condenar. Precisamos falar, pensar naquilo que vamos falar. Agora, como que está a nossa consciência diante do nosso padrão de justiça? Porque tem coisas que nós estabelecemos como certo e errado. Então cada um de nós tem um padrão de justiça. E como que está a nossa consciência então diante desse padrão de justiça? Então vamos ler João capítulo 8, versículos 3 a 9. E diz: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. No padrão de justiça daqueles homens, então aquela mulher que foi pega nesse ato de adultério, ela tinha que ser apedrejada. Então Jesus faz aquilo que nós já conhecemos do texto. Então quem não tiver nenhum pecado, então atire a primeira pedra. Interessante que o texto, ele diz que os acusados, essa pessoa foram acusados por sua própria consciência. Por isso a pergunta é: como está a nossa consciência diante do nosso padrão de justiça? Quando olhamos para os erros dos outros, como é que está o nosso padrão? Usamos de misericórdia diante dos erros dos outros? O nosso padrão de justiça, ele é daquele que executa rapidamente. Misericórdia. Então, como que a nossa consciência fica diante do nosso padrão de justiça? Como está a nossa consciência diante das imoralidades sexuais, da prostituição, da malícia, do sensualismo e das pornografias que estão por aí? 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 3 a 5, diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Meus irmãos amados, hoje está tudo tão moderno, Sabe, fotos e filmes estão à distância de um clique. Como
essas questões da imoralidade sexual, como elas estão fáceis de serem acessadas. Como que está o sensualismo, sabe? As roupas das mulheres, as roupas dos homens. Será que isso não pesa na nossa consciência? Será que quando a gente se veste, nós não somos capazes de avaliar e dizer, eu vou glorificar a Deus com essa roupa que eu estou me vestindo? Ninguém está pedindo, a Bíblia não diz que nós temos que nos vestir relaxadamente, não, mas ela diz para que a gente precisa usar bom senso e modéstia na hora que nós vamos nos vestir. E por quê? Por causa dessa imoralidade sexual, por causa da malícia, do sensualismo. Parece que isso está tão normal, a gente escuta falando na TV, essa roupa está explorando a sensualidade feminina. Mas minha irmã, no caso, minha irmã, se a sua sensualidade provoca algum desejo em outro homem, você está contribuindo com isso. Mas por outro lado, o homem que se dá isso e se deixa ser provocado nesse sensualismo, nessas pornografias, em tudo isso que está acontecendo, nós estamos nos envolvendo com o mundo e que a palavra está dizendo, abstenham-se da imoralidade sexual. Como é que está a nossa consciência diante então das imoralidades sexuais, da prostituição, da malícia, do sensualismo, de todas as pornografias que estão por aí? Misericórdia, misericórdia. Como está a nossa consciência diante da ordem que Jesus deu a todos os cristãos de irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Essa é uma incumbência que o Senhor Jesus Cristo deu a todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mateus capítulo 28 fala isso, Marcos capítulo 16 fala sobre isso. Somos nós que temos que propagar o Evangelho, falar do Evangelho. Deixe-me fazer uma pergunta aqui, na verdade duas perguntas. Alguém irá para o céu por sua causa? Alguém não irá para o céu por sua causa? Entenda a pergunta, porque a tarefa de transmitir o Evangelho é nossa. É eu e você que temos a tarefa de transmitir o Evangelho. E diante dessa tarefa que nós temos, que o nosso Senhor colocou em nossas mãos, como que está a nossa consciência em relação a isso? Como está? Como está a nossa consciência diante do tempo que nós gastamos com oração e leitura da palavra de Deus? Como que está a nossa consciência? Será que a nossa consciência está tranquila quando a gente diz, olha, eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo, eu tenho tantas coisas para poderem fazer? Misericórdia! Quanto tempo nós temos gastado em oração, em leitura da palavra do nosso Deus? Como que está a nossa consciência em relação a todas estas coisas que foram citadas aqui? Quando a consciência está muito tranquila, pode revelar algo muito perigoso. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Sabe, meus irmãos amados, quando os médicos vão operar, eles usam um bisturi elétrico, e quando ele vai cortando as camadas de pele, então aquele bisturi elétrico, ele faz com que as veias, ali os vasinhos que estão sendo cortados ali, eles sejam cauterizados e não há sangramento. Sabe, quando a nossa mente está cauterizada, a gente não sente culpa mais de nada. Sabe, o sangue da nossa mente, ele não derrama mais. A gente diz, não, eu tenho desculpa para tudo. Olha, não é assim, pastor, do jeito que você está falando.
Por isso, nós temos que fazer um exame de consciência, porque aqueles homens do início que nós lemos aqui, eles disseram: precisamos de oração, mas nós temos a nossa consciência limpa, porque temos buscado fazer aquilo que o bom caminho nos manda fazer. Eu e você precisamos ter uma consciência clara daquilo que nós estamos fazendo para Deus. É por um pouco de tempo que nós vamos viver aqui nessa terra, e um dia, meus irmãos, nós vamos partir dessa terra. E como a nossa consciência vai se apresentar? Olha, eu fiz tudo certo. Que será que o Senhor vai aplaudir, dizendo: puxa, que bom, sabe que você fez tudo certinho. Como está a nossa consciência? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Teu Espírito nos ajude, Senhor Deus amado, nesta análise, de vermos como estão as nossas consciências, a minha, a do meu irmão, da minha irmã que está se assistindo nesse momento. Deus amado, nós não podemos ser pegos de surpresa. Em nome de Jesus, nos ajuda a fazer um conserto, nos ajuda a ter uma consciência limpa e verdadeira daquilo que o Senhor tem proposto para nós, Senhor Deus amado, fazer. Eu imploro a sua bênção maravilhosa, peço a sua direção, Deus amado, sobre nossas vidas, a sua misericórdia sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. O meu desejo é que a minha consciência e a sua consciência esteja limpa, porque Deus sabe como ela está. Amém? Meu desejo é que Deus abençoe a você, Deus abençoe sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, as suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, minha irmã, um grande abraço a você em nome de Jesus. Amém?